Rodrigo Garro enfrenta o Palmeiras. Qual o retrospecto do Verdão na Neoquímica Arena? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes e bastidores da grande final do Paulistão marcada para a noite dessa quinta-feira. Te atualizo também sobre Dorival Júnior, que já virou fantasma para a Zubildinha no São Paulo. Já o Flamengo perdeu ação milionária na justiça contra um ex-jogador. No Vasco da Gama, o presidente Pedrinho explicou a decisão de vender 2 mandos de campo. Alexandre Matos pode pintar na seleção brasileira? E o Cruzeiro? É verdade que tentou a contratação do goleiro João Paulo? Falo também sobre o Galo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Grêmio, que negocia com a Nike para ter um novo fornecedor de material esportivo para a próxima temporada. Vale a lembrança de que a Umbro, que já veste o Grêmio desde 2015, ainda segue na disputa para continuar fazendo os produtos e materiais tricolores. Bora contar também que Dudu, atacante do Cruzeiro, afirmou que existe uma boa chance de sua lesão no joelho bem grave ter sido cometida ou causada pelo gramado sintético do Allianz Parque. Frase do Dudu, abre aspas, acho que 85% da minha lesão, se fosse na grama natural, não teria acontecido. Já o Bahia recusou proposta de 8,5 milhões de euros pelo atacante Eric Pulga. A oferta veio de um clube da Arábia Saudita. Eric Pulga, que foi contratado no início dessa temporada depois de fazer sucesso com a camisa do vovô. Por falar no futebol cearense, preciso destacar a péssima fase do Fortaleza, mais uma derrota dessa vez dentro de casa na Copa do Nordeste, 1-0 para o CRB. São 4 jogos sem vitória, com 3 derrotas e um empate. Detalhe importante, esse único empate representou a perda do título do Campeonato Cearense, 1-1 contra o vovô. Muita crise e reclamações contra o trabalho de Juan Pablo Vojvoda. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. Acabou a grana para contratações no Galo. Pelo menos foi isso que o Cuca ouviu de acionistas do Atlético na última reunião em que se debateu a respeito de reforços. Cuca ainda gostaria de mais 4 contratações, um zagueiro, um meio-campista, um atacante e um centroavante. O atacante dos sonhos, o Fabinho do América, que poderia chegar para o lugar do Brian Palacios. O centroavante para substituir o Daverson, caso ele vá mesmo para o Fortaleza. O meio-campista pedido pelo Cuca é o Pochettino, embora o nome tenha sido vetado pelo Siga. Em relação a zagueiros, se o Igor Rabelo fosse para o Mirassol, Cuca entende que haveria necessidade da contratação de mais um defensor. A diretoria atleticana justifica que já investiu mais de 144 milhões de reais em 10 reforços desde o início da temporada. Os mais caros foram Rony, Coelho e Júnior Santos. Também houve investimento em Natanael, Ivan Roman e João Marcelo, Vitor Hugo. Caio Paulista, Gabriel Menino e Patrick chegaram sem custos. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Galo: o Atlético já tem um time pronto para disputar títulos? Use o espaço para comentário ou diga se você está com o Cuca na busca por mais contratações. Hora de falar sobre o Cruzeiro, mais uma especulação envolvendo o goleiro, a terceira em apenas algumas semanas. Ao longo da quarta-feira, muita gente afirmando que João Paulo, goleiro reserva no Santos, ele perdeu espaço para o Brasão, teria sido oferecido ou procurado pelo Cruzeiro. E aí vem a divergência. Setoristas do Santos afirmam que o atleta foi procurado pela Raposa. Já quem cobre o Cruzeiro assegura que houve uma sugestão dos representantes do João Paulo para o Cruzeiro, que não teria demonstrado interesse. O que eu fiz? Conversei com dirigentes do Santos e do Cruzeiro e posso assegurar que não houve contato entre os clubes. Até um dos dirigentes do Santos com quem conversei disse o seguinte, abre aspas, quando o Matos quer um jogador, ele pega o telefone e liga mesmo. E até agora não houve nenhum contato. João Paulo é reserva, não tem jogado e busca um lugar para ser titular. Não acho que seria no Cruzeiro com o Cássio que ele encontraria essa oportunidade. De qualquer forma, o Cruzeiro já havia sido alvo de especulações ligadas a Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians, que pertence ao Nottingham Forest. O staff do Carlos Miguel assegura que ele não volta para o Brasil tão cedo. Tem também um boato envolvendo o Léo Jardim, goleiro que pertence ao Vasco, contrato só até dezembro, renovação de contrato por lá emperrou e ele poderia assinar um vínculo
pré-contrato a partir de julho para se mudar de graça para qualquer clube do Brasil ou do exterior a partir do ano que vem. Bora falar agora sobre seleção brasileira e a chance de Alexandre Matos substituir Rodrigo Caetano, boato que ganhou força nas últimas horas em Belo Horizonte. Que a situação do Rodrigo Caetano não é boa, isso é público e notório. Rodrigo já havia revelado a amigos, há algum tempo atrás, que lamentava a pouca autonomia que ele tem como diretor de seleções da CBF. Só para lembrar que a contratação do Dorival Júnior no ano passado foi uma decisão única e exclusiva do presidente Edinaldo Rodrigues, sem qualquer participação do Rodrigo Caetano. Caetano que inclusive precisaria, para melhorar o futebol brasileiro, ter mais autoridade e mais espaço. Mas a versão que corre é de que o Edinaldo é muito centralizador. Pois bem, nessa sexta-feira, o Edinaldo convocou uma reunião com o Dorival Júnior e com o próprio Rodrigo Caetano. A decisão é sobre a permanência ou não da dupla, especialmente depois da péssima fase da seleção brasileira, 4-1 vexatório na terça-feira contra a Argentina em Buenos Aires. Se o Rodrigo Caetano cair, existe a chance de o Alexandre Matos pintar como um nome. Até porque, e essa informação eu descobri na manhã dessa quinta-feira, conversando com uma pessoa do Cruzeiro, Edinaldo e Alexandre Matos conversam com alguma frequência. Existe uma relação de amizade e de confiança. Quando o Edinaldo tem alguma dúvida, é pro Alexandre Matos que ele recorre e eles trocam figurinhas com alguma frequência. A questão que fica é, se o Rodrigo Caetano cair e o Matos for convidado, ele toparia trocar o Cruzeiro pela CBF, mesmo diante da excelente relação de confiança, proximidade e parceria que ele tem com o Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro? Assim que tiver essa resposta, trago para vocês. Combinado? Hora de falar sobre o Flamengo que perdeu a ação milionária. Rubro-negro tentava fazer com que Paulo Guerreiro devolvesse R$1.800.000 ao clube. Essa grana se refere a direitos de imagem que o Guerreiro recebeu enquanto atleta do Flamengo, mesmo estando suspenso por doping. Justiça determinou nas últimas horas, ou melhor, a Justiça rejeitou a apelação do Flamengo, nova derrota rubro-negra nos tribunais, além de não ser ressarcido. O Flamengo ainda vai precisar desembolsar R$270.000 em honorários advocatícios. Não há como o Flamengo recorrer de tal decisão. Essa quantia de 270 mil equivale a 15% do valor total da causa. Dá para dizer que o Flamengo vai perder, ou que o presidente do Flamengo vai perder o sono por causa de uma decisão como essa? Certamente não. 1.800.000 para um orçamento de R$1,5 bilhão de reais, como se prevê para o Flamengo nessa temporada, é bem pouco, mas é mais uma ação na justiça que o Flamengo não tem êxito. Só para completar sobre o Fla, a Flamengo TV transmitirá Flamengo e Internacional nesse final de semana para torcedores rubro-negros que estiverem fora do país. A equipe de transmissão vai contar com a Daniela Boaventura no pré-jogo e João Guilherme na narração. O pacote para comprar os jogos do Flamengo como mandante, apenas para torcedores do Fla que moram fora do Brasil, custa $100. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. O presidente Pedrinho explicou os 2 jogos vendidos fora de São Januário. O Vasco enfrentará Botafogo e Palmeiras no Mané Garrincha. Abre aspas para o Pedrinho: tenho que ser responsável financeiramente com o clube. É lógico que quero jogar em São Januário, mas houve uma valorização. Os jogos do Vasco haviam sido vendidos por R$1 milhão cada, mas nós estamos vendendo agora por R$2 milhões, com a possibilidade de chegar a R$2,5 milhões se passar de 50 mil pessoas no estádio. Estamos falando de R$5 milhões por 2 partidas. O dinheiro vai ser super bem-vindo para um Vasco que passa por dificuldades financeiras, tem problemas com o fluxo de caixa, além de uma série de dívidas deixadas pela 777 e que ainda não foram quitadas. Só para lembrar ou completar, Pedrinho, nessa entrevista ao Joel Silva, afirmou que o Vasco tem cerca de 20 milhões de torcedores e dar a oportunidade de torcedores fora do Rio de assistirem ao time também é uma boa iniciativa. Para fechar de vez, queria saber se você concorda com a declaração do Pedrinho, que colocou o Vasco como um dos 8 melhores times do futebol brasileiro nesse momento. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo, mais especificamente de Dorival Júnior. Técnico muito ameaçado de demissão, pode ser dispensado nessa sexta-feira e já dá para dizer que ele virou um fantasma para Luiz Zubeldia. Dezenas, centenas, milhares de torcedores do São Paulo nas redes sociais já se manifestaram a favor da troca. Sai Zubeldia, entra Dorival Júnior, mais calma.
São Paulo não fez contato com o Dorival e nem o fará se o Dorival cair nessa sexta-feira. A decisão do Departamento de Futebol, em conjunto com o presidente Júlio Casares, é de permanecer com o Zubeldia, pelo menos até uma próxima crise de resultados. Se o Zubeldia tropeçar no Brasileiro ou na Libertadores, e por tropeçar, é uma sequência de tropeços, 2, 3 jogos sem vitória, aí sim o nome do Zubeldia passará a correr risco e o Dorival será uma lembrança. Técnico que deixou o São Paulo para dirigir a seleção brasileira na virada de 2023 para 2024 em alta, com o título da Copa do Brasil. Até por isso, todo mundo adora o Dorival, tanto no centro de treinamento quanto no Morumbi. Nas redes sociais, o nome do Dorival é unanimidade. O presidente Júlio Casares entende que o Zubeldia merece uma sequência de trabalho e está descartada a demissão caso o Dorival caia de forma imediata na seleção brasileira. Vai haver a necessidade de uma sequência de resultados ruins para que o Zubeldia seja dispensado. E essa saída do Dorival pode acabar gerando uma bola de neve no futebol brasileiro. É que além de ser um fantasma para o Zubeldia, o cargo do Dorival também se torna uma ameaça para o Palmeiras. O Abel Ferreira é um dos cotados. Felipe Luiz da mesma maneira no Flamengo. Embora a gente já tenha contado de forma definitiva que o nome dos sonhos da CBF hoje é o de Carlo Ancelotti. Técnico italiano que dirige o Real Madrid, voltou a ser contactado, mas, como da outra vez, o Ancelotti condicionou sua ida para a seleção brasileira ao fim da atual temporada. A temporada só termina para o Real Madrid depois do Super Mundial de Clubes, que termina em julho. Hora de falar sobre o Corinthians e o Palmeiras, final do Campeonato Paulista na noite dessa quinta-feira, com muita coisa em jogo. Quero começar com informação importante. Rodrigo Garro, que vinha treinando bem, recuperado das dores no joelho, voltou a sentir o problema e se tornou uma enorme dúvida para a partida. O Rodrigo Garro iniciaria o treinamento dessa quarta-feira, o último antes do jogo, e aí logo nos primeiros momentos ele voltou a sentir dores e nem conseguiu terminar o trabalho. Foi para fisioterapia e está fazendo tratamento intensivo. Ninguém é capaz de cravar a presença do meio atacante argentino. Situação parecida do Martínez, volante venezuelano que esteve na vitória do seu país por 1-0 contra o Peru. Ele saiu aos 78 reclamando de um incômodo. Conversei com o empresário do Martínez nessa quarta-feira e ele assegurou que o Martínez vai jogar no sacrifício, embora o Corinthians ainda trate sua escalação com um grande ponto de interrogação. Corinthians que busca o seu 31º título de Campeonato Paulista e também sonha em acabar com o quarto maior jejum de títulos. A última vez que o Timão se sagrou campeão foi em 2019. São quase 6 anos. E esse período só é inferior a outros 3 períodos de jejum de títulos do Corinthians desde a sua fundação. Título na noite dessa quinta-feira, que vem com vitória ou empate, vale 5 milhões de reais de prêmio da Federação Paulista, embora o Corinthians, já contei para vocês, seja obrigado a desembolsar 4 milhões e 700 mil líquidos a Memphis Depay em caso de qualquer taça. O Palmeiras, por sua vez, busca um tetracampeonato inédito, algo que nunca aconteceu na história do Verdão. Nas últimas 3 edições do Paulista, o Palmeiras perdeu a primeira partida final e conseguiu reverter no jogo da volta. A grande diferença é que para essa vez o Palmeiras faz a decisão fora do seu estádio. Nos outros 3 campeonatos ele conseguiu reverter o resultado jogando como mandante. Para completar, deixa eu falar sobre o Palmeiras e uma estatística que pode dar esperança ao torcedor alviverde. Você sabia que o Palmeiras é o clube que mais venceu o Corinthians na Neoquímica Arena? Foram 20 clássicos com 8 vitórias do Corinthians, 6 empates e 6 vitórias do Palmeiras. É bem verdade que o Verdão tem tantas vitórias porque está entre os clubes que mais disputaram jogos contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Há equilíbrio também em relação a gols marcados. 20 gols do Corinthians em clássicos na Neoquímica Arena contra 20 gols do Palmeiras. Última vitória alviverde no estádio corintiano se deu há pouco mais de 2 anos. Foi em 2022, 1-0 pelo Campeonato Brasileiro. Importante contar ainda que o Palmeiras em 2025 ainda não perdeu como visitante. Foram até aqui 7 jogos, com 5 vitórias e 2 empates. 17 gols pró, 6 gols contra, aproveitamento de 80%. Para ser campeão, o Palmeiras precisa vencer o Corinthians por 2 gols de diferença. Caso de vitória por 1 gol, o Palmeiras leva a decisão para pênaltis, onde nos últimos anos não tem tido bom retrospecto.
Ah, só para completar, destacar que o Palmeiras anunciou a Fictor como sua nova patrocinadora nessa quarta-feira, patrocínio nas costas do time masculino e feminino, que vai garantir 25 milhões de reais fixos por ano, além de 5 milhões de reais em bônus. A Fictor também terá direito aos name rights de um torneio sub-17 que é organizado pelo Palmeiras e passa a se chamar Copa Fictor. Pergunta que eu deixo para você, vai dar Corinthians ou Palmeiras? Quem sairá campeão paulista na noite dessa quinta-feira? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!